Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa aula, nossa segunda aula de introdução ao Novo Testamento 2, o segundo bloco, a segunda parte da aula de hoje. Estamos estudando aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, esse grande servo de Deus. Então vamos continuar aqui e estávamos falando agora sobre falávamos sobre a religião, que ele era fariseu, né? Fariseu de fariseu, ou seja, uma pessoa muito aplicada com relação à sua vida religiosa, além de formação universitária, formação dentro da cultura romana, formação religiosa dentro de uma escola rabínica, ele também tinha esse lado de ser um líder entre os judeus. E ele fazia parte do Sinédrio. E agora, o ofício dele, ele tinha uma profissão. Então, leia para nós, Diego, por gentileza. Qual era o ofício dele? Paulo e seu ofício. Ditado rabínico. O homem que não ensina um ofício a seu filho quer que ele se torne um ladrão, pois quem não trabalha para ganhar o próprio pão, come o de outrem. Dando uma ideia de que todo mundo tem que saber fazer alguma coisa, não importa o que é. Se você está na área da agricultura, você tem que ensinar isso ao seu filho. Se é, né, no caso, como um carpinteiro, se é como um tecelão, um comerciante, você tem que ensinar ao filho para que ele também se aprimore dentro de um trabalho, né? Porque, irmãos, não tem trabalho que não seja relevante ou nobre. Existem trabalhos que são mais remunerados, alguns que são mais complexos, mas todo trabalho é digno. E como eu aprendi com o professor Sérgio Mascarenhas, o trabalho é sagrado. Amém, meus irmãos? Lembrem disso. O trabalho é uma bênção, veio de Deus para nós, nos enobrece, nos identifica. Pode ver que hoje nós somos conhecidos e valorizados pelo nosso ofício. Pode ver que o Diego é vendedor, né? O outro irmão ele é padeiro, o outro irmão é médico, engenheiro. Pode ver que geralmente nós assumimos o nosso ofício. Eu sou um pastor, é uma função mais sacerdotal, mas não deixa de ser um ofício, além do que também como professor. Né? Nós recebemos um cognome pelo nosso ofício. Na vida é assim, né? Fulano padeiro, fulano mecânico, o outro engenheiro, o outro construtor, o outro esportista. Percebam que o ofício enobrece e até nos identifica, tá bom? Então, continua para nós, senhor, por gentileza. Paulo aprendeu a fabricar tendas. Atos 18:3. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ou seja, Paulo, olha agora que curioso, hein? Ele tinha formação universitária, tinha cidadania romana, tinha formação numa escola rabínica, mas ele também sabia fazer tendas. Ele tinha uma habilidade para poder levantar o pão dele caso ele precisasse. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Então, continua para nós, Diego, por gentileza. Este ofício ajudou no seu sustento e a não ser pesado a seus irmãos e companheiros. 1 Tessalonicenses 2:9. Porque vos recordais, irmão, no nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. 2 Tessalonicenses 3:8. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor e fadigas
noite e dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Dá uma pausa só, Diego. Quando formos trabalhar em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, vocês vão entender muito bem o porquê Paulo dá essa ênfase. Vai ficar claro o motivo, tá bom? E aqui também em Coríntios, pode ler para nós. 1 Coríntios 9, do 11 ao 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Atos 20, 33 ao 34. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a fim de aos que estavam comigo. Aqui, tanto em 1 Coríntios quanto em Atos, Paulo mostrando, principalmente aqui também a igreja de Corinto, lembra? Fizemos a abertura no primeiro módulo, mostrando que essa igreja questionou Paulo. Então, Paulo, quando ele era questionado, ele sabia como sair com ética, né? Se a igreja o valorizava, ele aceitava de bom grado. Se a igreja o questionava, ele não ficava ali pleiteando algo forçadamente. Então, guardem isso, meus irmãos. A obra de Deus, né, ela não é nem pela força, nem pela violência. Muitas vezes podem acontecer de termos objeções. E quando tivermos objeções, a gente tem que saber sair com toda a dignidade, ou saber lidar. Não estou dizendo com isso que o auxílio do ministério não deve ser dado, não é isso. Mas tem vezes que um grupo, ou pelo menos pessoas que outrora diziam que estariam conosco, de repente elas mudam de opinião. E aí o ministro ele tem que saber como lidar com isso. Agora, é óbvio, né, meus irmãos, a gente tem toda uma boa tradição dentro disso para poder sempre valorizar os ministros. Hoje, pode ver quantas são as igrejas que não têm pastores, não é verdade? Quantas são? Por quê? Porque muitas vezes temos muitos donos da igreja que não querem assumir o trabalho, ao mesmo tempo, quando alguém se dispõe a cuidar daquele aprisco, aqueles donos da igreja querem que esse novo candidato faça toda a sua vontade. Ou seja, tensões carnais que vão sendo vividas ali naquela comunidade que atrapalham o ministério. Por isso que a gente tem que sempre valorizar pelos pastores, por aqueles que se dedicam, para que eles tenham uma vida digna, né? E aqui Paulo não é que ele era contra isso, mas Paulo, quando a gente foi estudar Tessalonicenses, vocês vão entender o porquê ele fala isso. E agora em Corinto, né, meus irmãos, falar o quê da igreja de Corinto? Eles eram muito problemáticos, então era como se Paulo dissesse, tudo bem, vocês estão questionando o meu apostolado, sendo que eu que ganhei vocês para Cristo, então eu vou seguir meu caminho com dignidade, né? Sabendo que, não que Paulo, como ele mesmo menciona, seria errado ele colher, mas já que aquelas pessoas eram imaturas, ele também não ficava brigando com elas, né? Tá bom? Então, Paulo, ele era como nós vimos aqui, um fabricante de tendas, tá bom, meus irmãos? Leia para nós, Diego, aqui o último ponto, por favor. Tarso era conhecida também pela fama de seus tecelões, devido ao cilicium, um tipo especial de tecido feito com pelo das cabras da Cilícia, que eram tão duros que se tornavam impermeáveis. Então, ele era um fabricante de tendas, né? A região dele proporcionava isso, ele criou essa habilidade e sabia fazer essas tendas, que eram tendas que eram impermeáveis, né? Olha aqui as tendas, né, meus irmãos? Olha que interessante, né? A gente não tem noção o que é isso, ou viver, né, numa tenda, né? Mas a gente tem que lembrar que muitas pessoas na vida antiga viviam em tenda. Até hoje tem pessoas e grupos
e nações que vivem em tendas, né? Interessante, né? Tá bom? Continuando aqui. Agora, vamos ao grande ponto, né? Que é o ponto aqui onde realmente pode ver que ele começa a fazer as perseguições. Lembra, irmã Sônia? A irmã perguntou sobre Gamaliel. Olha aqui, agora Paulo vai estar contrastando com o seu mestre. O mestre de Paulo pensava de uma forma, ele pensava de outra. Então, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Paulo, sua perseguição. O contraste entre o mestre e o discípulo. Gamaliel versus Paulo. Atos 5:33 a 42. E Atos 22, 4, 26, 10. A grande responsabilidade de quem ensina. Gamaliel dizia que o Messias seria um fariseu. Saulo, Jesus não fora morto na cruz por ter protestado contra o ensino dos fariseus? A morte de Estevão. Como Jesus e Estevão atacou duramente a hipocrisia e os pecados dos fariseus. Atos 7, 48 a 53. Atos 8:1. Saulo consentiu com a morte de Estevão, segundo A.T. Robertson. O verbo sunodóquio, consentir, significa com agrado íntimo no coração. Início de grande perseguição em Jerusalém. Atos 8, 1 ao 3. Olha só, então, irmãos, olha como a responsabilidade de quem ensina é muito importante. Lembra que há pouco, quando falávamos sobre as duas escolas farisaicas, Shammai e Hillel, eu disse que a escola de Shammai influenciou um monte de líderes e pensadores nos dias ali do Novo Testamento. Mesmo Paulo sendo treinado por Gamaliel, que era, né, da escola de Hillel, as influências de Shammai, dá para ver que marcaram Paulo. Eu vou ler agora aqui para vocês o texto de Atos 5:33 a 42, que representa muito bem a linha de Hillel, ou essa escola que Gamaliel tinha como base. Né? Olha só, 5:32 diz assim, 5:33. Ora, ouvindo isto, eles se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: varões e irmãos, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si. Mas também este pereceu, e todos quanto lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Então, percebam aqui nesse texto, versículo 42. Deixa eu ler o 40 agora. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Agora, olha que interessante, irmãos, que eu venho falando com vocês. Aqui é a escola de Hillel e a escola de Shammai em plena tensão. E Paulo, sendo treinado por Gamaliel, ao invés de seguir nesse princípio, ele vai para o outro caminho. Ou seja, percebam, irmãos, nós somos influenciados pelo meio. Paulo, ele não dá ouvido às instruções de Gamaliel, ele continua a perseguir os apóstolos, a igreja, e é aquele pelo qual mata Estevão. O consentimento aqui, nesse desenho a gente vê, nessa foto ilustrativa, né, claro, aqui seria Estevão, né, rogando a Deus, orando, os judeus atirando pedras, e a gente vê aqui no fundo alguém que parece não participar, mas na realidade prefigura Paulo aqui, porque segurar as vestes era um sinal de autoridade, ou seja, podem fazê-lo que eu dou cobertura. Se eu precisar responder ao Sinédrio ou aos romanos, eu responderei. Então, Paulo não vai na mesma postura que Gamaliel, mesmo sendo da mesma escola, ele vai na contramão. Entre os judeus, meus irmãos, é muito comum haver a troca de ideias e de pensamentos. Não é porque fulano é o líder ou é o mentor que os outros aceitam aquele pensamento. O questionamento sempre foi algo muito debatido entre os judeus. Até hoje é assim, viu, meus irmãos? E entre pessoas inteligentes deve ser assim, tá bom? Eu, particularmente, sentei durante os meus anos no seminário, e nem por isso, por exemplo, eu concordava com todos os meus líderes, mas eu sempre os respeitei. Só para vocês terem uma ideia, no dia que eu fui aceito como pastor, o professor Paulo, que era o meu mentor, eu cheguei para ele e falei, doutor Paulo, eu estarei sendo aceito como pastor, e o senhor que está fazendo aqui o meu exame teológico, mas eu quero dizer para o senhor que eu discordo de alguns posicionamentos daquilo que foi ensinado no seminário. E eu tenho uma linha mais calvinista em alguns pontos. E ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, Raimundo, não tem problema, eu te conheço, eu sei do seu temor, eu sei da sua linha de raciocínio, de pensamento, e você tem o meu respeito. Eu fiquei admirado, porque ele era o meu grande professor, mas ele não colocava a ideia dele como a ideia absoluta para que a gente cresça igual. Por isso que fazer teologia é maravilhoso, irmãos. A gente vai aprendendo, vai debatendo, e ora respeita até mesmo os alunos. Cada um vai pensar de uma forma e nós respeitamos. Agora, é claro que aqui a gente já conhece a história. O radicalismo de Paulo não é que Deus consentiu com isso, mas pode ver que o próprio encontro de Paulo se torna mais dramático, por causa dessa perseguição que ele causa à igreja, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos prosseguir? Tomé, leia para nós, por gentileza. Paulo e sua conversão. O mesmo zelo farisaico que causara terror aos cristãos em Jerusalém, agora o movia para a cidade de Damasco. Atos 9:3 e 22:6. Atos 9:3. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Todos caíram por terra. Atos 26:14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os arguilhões. Todos ouviram a voz e viram a luz. Atos 9:7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Atos 22:9. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo.
Saulo viu a Jesus. 1 Coríntios 9:1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Agora, olha que interessante, né, irmãos? Tinham pessoas com Paulo, mas quem viu ao Senhor só foi Paulo. Guardem isso, meus irmãos. Um dos critérios para o apostolado era ver Cristo ressurreto. Podem ver que Jesus se revelou aos 12. Jesus se manifestou aos 12. E agora Paulo é o 13º que nasceu fora do tempo, mas quem se revela para ele? Jesus. Haviam companheiros de viagem com Paulo que notaram alguma coisa, mas não viram Cristo ressurreto. Aqui é uma das bases do apostolado bíblico. Por isso que Paulo, ele sempre foi considerado pela igreja primitiva como um apóstolo, porque ele viu o Cristo ressurreto. E por essa razão, muitos pastores conservadores vão dizer que o dom apostólico ficou apenas no Novo Testamento, porque esse era um dos critérios para que realmente fosse separado para o apostolado. Tá bom, meus irmãos? Aqui é a conversão e a separação de Paulo para essa vocação do apostolado entre os gentios. Tá bom? A gente trabalha mais essa questão na matéria de eclesiologia. Aqui é a experiência pessoal de Paulo, né? Pode continuar lendo para nós, Tomé, por gentileza. A experiência pessoal de Paulo, 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Recordação dos seus erros com vergonha e tristeza. 1 Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Timóteo 1:12 e 13. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Pastor Enéas, Paulo estava caído por terra, regenerado, transformado, eternamente salvo. Olha só, irmãos, coisa linda, né? Esse texto de Paulo, ele é um texto que a gente precisa se agarrar a cada dia. Percebam como Paulo realmente creu que ele agora era uma nova criatura. Ele poderia continuar se culpando por tudo que ele fez, mas ele acreditava no poder que estava em Deus, não nele, né? Isso é lindo demais, esse texto é maravilhoso. E esses outros textos que a gente viu aqui, sobre recordação dos erros, vergonha e tristeza, olha só que interessante. Aqui em 1 Coríntios 15:9, ele fala que ele é o menor dos apóstolos. 1 Coríntios possivelmente foi escrito por volta do ano 55 depois de Cristo, tá bom? Agora, olha só que interessante. Lá em Efésios 3:8, vou compartilhar aqui com vocês. Olha só que lindo isso. Efésios 3:8. Ó, olha o que diz. Leia para nós, Tomé, por gentileza, 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Agora, ele está escrevendo aos Efésios, possivelmente por volta do ano 60 ou 62, e aqui o tempo passa e ele já não fala que ele é o menor dos apóstolos, mas agora ele fala que ele é o menor de todos os santos. Em outras palavras, o mínimo de todos os santos, ou o menor dos cristãos, né? Santos aqui, dos separados. Então, se no ano 55 depois de Cristo, ele se considerava
o menor dos apóstolos, o tempo vai passando e ele cresce em humildade, meus irmãos. Olha que coisa linda. Agora, ele se torna mais maduro e a maturidade espiritual o leva a ser mais humilde. E ele escreve que ele é o menor de todos os santos. O ano 60, entre os 62, que foi escrito o livro a carta de Efésios. E agora, como se não bastasse, olha só o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 15. Olha só. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Espera lá, se no ano 65 ele diz, eu sou o menor de todos os apóstolos, aí chega um pouco depois, mais maduro, ele continua sendo mais humilde, ele fala, eu sou o menor dos santos. Agora, por volta do ano 63 aos anos 65, ou seja, já perto da sua morte, ele diz que ele é o menor de todos os pecadores. Ou seja, ou melhor, desculpa, ele diz que dos pecadores ele é o principal. Ou seja, de todos os pecadores, ele, vamos dizer assim, ele é o menor. Que interessante, não? Então, Paulo, ele diz que dos apóstolos ele é o menor, lá em 1 Coríntios 15, 9, no ano de 55 depois de Cristo. Lá na carta aos Efésios, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, ele diz, eu sou o menor de todos os santos. E agora, por volta do ano 63 ao 65, em 1 Timóteo 1,15, ele diz, dos pecadores eu sou o maior. Ora, olha que curioso, o tempo passa e ele se torna mais humilde e não mais arrogante. O que eu quero dizer com as palavras de Paulo e com a experiência de Paulo? Quanto mais espiritual nos tornamos, mais humilde nos tornamos. As palavras de João Batista se cumprem em Paulo, né? Que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais perto Paulo chegava de Jesus, menor ele ficava e maior Jesus ficava na vida dele. Amém, meus irmãos? Aqui, um golpe na jugular. Nossa, como assim, pastor? Os anos têm passado, nós temos crescido na graça, temos crescido no conhecimento e temos nos tornado mais arrogantes ou mais humildes? Aqui é um bom diagnóstico para nós, ao nos compararmos com Paulo. Paulo, ele se via como o menor dos apóstolos, depois ele se via como o menor dos santos, e depois, por último, o maior dos pecadores. Que a gente possa aprender com ele, tá bom, meus irmãos? Linda essa reflexão, não? E é bem curioso que nos nossos dias a gente vê muito isso. Quanto mais a pessoa cresce espiritualmente, parece que ela tem que provar que ela é maior do que outros. Ou seja, ele cresce em dons, ele cresce em habilidades, ele cresce em experiência com Deus, ele fica mais soberbo. Tem alguma coisa errada, porque não é esse o caminho que os apóstolos pisaram. O que eles pisaram é outro, né? Que eu cresça e que o Senhor diminua. Ou melhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, né? E a gente tem visto o oposto, né? Que eu cresça e o Senhor diminua. E está errado isso e que Deus nos livre desse caminho, tá bom? Então, continuando aqui, meus irmãos, vamos lá. Agora, já trabalhamos um pouco dentro disso, né? Aqui são as viagens missionárias de Paulo. Então, olha só que interessante essa síntese, irmãos. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Paulo, suas viagens missionárias. Viagem das coletas a Jerusalém. Atos 9, 26, 28. 44 depois de Cristo. Primeira viagem missionária. Aproximadamente o ano 44 depois de Cristo. Então aqui foi uma viagem até Jerusalém, por volta desse ano, levando as coletas aos irmãos que estavam passando dificuldade. Aí agora vem a primeira viagem de Paulo, viagem missionária, tá bom?
Essa viagem aqui para Jerusalém não é contada como uma viagem missionária, mas é uma viagem de auxílio, de ajuda, tá bom? Então, leia para nós agora a primeira viagem, meu irmão. Atos 13 e 14. No caso, aproximadamente, né? A 45 a 49 depois de Cristo, durante 4 ou 5 anos. Ou seja, a primeira viagem missionária dele demorou por volta de 4 a 5 anos, que os estudiosos vão debater que está dentro dessa margem, de 45 a 49. Então, percebam, irmãos, Jesus morre, vamos lembrar aqui, do ano 30. Paulo vai fazer a sua primeira viagem missionária no ano 45 ou 49. Ou seja, se Paulo se converte ali por volta do ano 33, desculpa, irmãos, Jesus morre no ano 33. Isso. Ele começa o ministério com 30, né? Se Paulo é 45, ou seja, 12 anos depois da morte de Jesus, ou 49, a gente tem aí por volta, né, uma média de 14, 15 anos depois, ou até um pouco mais, né? Mas olha só, quando que é a conversão de Paulo? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, Paulo demorou por volta de 12 a 15 anos depois da sua conversão para fazer a sua primeira viagem missionária. Ele não era um neófito, tá, meus irmãos? Uma pessoa inexperiente. Agora, vamos lá, fazer uma lição de casa rápido com vocês. Paulo era um erudito? Era. Paulo era um cidadão romano? Era. Paulo era um rabino? Era. E aí ele se converte. Ele precisava de 13 anos se preparando para fazer a primeira viagem? Percebam como nós, muitas vezes, somos precipitados. Uma pessoa se converte só porque ele é, muitas vezes, uma pessoa da mídia, do mundo artístico, ele já sobe para o púlpito em 3 meses. Já começa a pregar em 6 meses. Ou será que ele precisa ser discipulado? Percebam, meus irmãos, se os apóstolos precisaram de 3 anos ao lado do Rei dos Reis para se prepararem para o ministério, por que nós vamos separar alguém com 3 meses? Então, vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Essa afobação tem mais a ver com a nossa ansiedade do que com os planos de Deus, tá bom? Deus não tem pressa, meus irmãos. Deus tem uma hora certa para tudo. Nós que somos apressados e ansiosos, tá bom? Cuidado com isso, tá? Então, aqui, a primeira viagem missionária de Paulo se dá por volta desses anos e demora de 4 a 5 anos. Aqui, ele viaja, agora depois temos essa outra viagem aqui, que não é considerada uma viagem missionária, mas leia para nós, irmã, por gentileza. Viagem para o concílio em Jerusalém. Atos 15, do 1 ao 35, entre o período 50, né, mais ou menos entre o período 50 depois de Cristo. Ou seja, ele primeiro faz a sua viagem missionária e depois ele vem aqui para o concílio em Jerusalém. Por isso que algumas pessoas vão dizer que Paulo já tinha escrito Gálatas aqui. Eu, particularmente, creio que ele ainda não tinha escrito Gálatas, tá? Mas pode ser que sim. Há essa dúvida. Porque se ele tinha já escrito Gálatas, eu deduzo que alguma coisa ele falaria aqui em Jerusalém, tá bom? Vamos agora ler aqui a segunda viagem missionária de Paulo. Por favor, irmão. Atos 15, 36 a 18, 22. 50 a 53 depois de Cristo, durante 4 anos. Mais outra viagem bem longa, meus irmãos. Percebam que as viagens dos trabalhos de Paulo não eram um passeio de final de semana, tá, meus irmãos? Eram 4 anos, 5 anos, viajando, pregando o evangelho.
Geralmente a gente vê muitos irmãos que querem fazer missões em Dubai, Nova York. Ninguém quer fazer missões lá na Sibéria, né? Curioso, não? 45 abaixo de zero, né, Tomé? Ninguém quer ir para a Sibéria, mas todo mundo quer ir para o Caribe, né? Fazer missões. Geralmente nos dias de verão, não nos dias de furacão, né? Lá na Síria, né? Ninguém quer ir fazer missões na Síria. Eu estou generalizando aqui. É óbvio que tem pessoas que querem ir para a Síria, querem ir para o Afegão, querem ir para o Iraque, é óbvio. Mas eu estou fazendo aqui uma crítica com essas ideias de fazer turismo em nome de Jesus. É perigoso, irmãos. Fazer uma viagem missionária é algo muito sério, né? Olha a vida de Paulo. Não é um passeio. Não estou dizendo que o irmão não possa tirar férias e não deva ir para o sertão, não deva ir para o sul, ou não deva ir para um outro país. Não, deve sim. Mas a gente tem que ser um pouco criterioso com isso, para a gente não confundir as motivações, né? E por isso que a gente sempre tem que se aproximar a escolas certas, a instituições certas, para quê? Para a gente poder ser bem treinado. Porque muitas pessoas que vão para o campo missionário sem ter o preparo devido, acabam se frustrando, né, irmãos? Porque o campo missionário é muito árduo, tá bom, meus irmãos? Agora, a terceira viagem missionária, por favor, irmã. Atos 18, 23 a 21, 17. 53 a 58 depois de Cristo, durante 4 ou 5 anos. Mais uma vez, se somarmos, Paulo passou, em média, 15 anos fazendo suas viagens missionárias. Maravilhoso, não, irmãos? Maravilhoso. E aqui, por último, a viagem a Roma. Atos 27, 1 a 28, 16. 60, 60, entre 60 e 61 depois de Cristo. E aí, por último, então, logo depois da sua primeira prisão, né, ele teve ali o período, depois ele ficou solto, depois ele voltou a ser preso novamente, e aí foi sentenciado e morto. Mas aqui nós temos uma viagem entre as prisões. Aqui nós temos muito poucas informações. Deduzimos que isso aconteceu, mas nós geralmente não podemos defender assim, ipsis literis, tá, meus irmãos? Porque até aqui a terceira viagem é fato. O livro de Atos registra, as cartas registram. Depois daqui de Roma, aí sim a gente começa a ficar com poucas evidências, tá bom? Então leia para nós, irmã. A última aqui. Eu acho que deve Viagens uma entre... travadinha, irmã. Leia de novo. Viagens entre prisões. 1 Timóteo 1:3, Tito 1:5, 3:12. 64 a 67 depois de Cristo, durante 1 ano. E é aqui que deduzimos que ele deve ter ido à Espanha, tá bom, meus irmãos? Como ele relatava o desejo de ir. Então ele foi, voltou, mas são dúvidas, nós deduzimos que isso aconteceu, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? E agora, para a gente passar rapidamente, né? Olha aqui, a primeira viagem missionária, mostrando os caminhos, né? De Antioquia da Síria, toda essa região aqui da Anatólia, que aqui é a Ásia Menor. Estão vendo onde está o meu mouse? Aqui a segunda viagem missionária. Como eu disse dias atrás, Paulo ele voltava para Antioquia da Síria e dava relatório, tá bom, meus irmãos? Ele não era o chefão, ele era o servão, tá bom? Ele trabalhava junto com outros líderes e ele prestava relatório à igreja. Paulo não era dono, Paulo ele servia a igreja. Aqui é a segunda viagem missionária, né, já um pouco maior, que ele pega essa região todinha da Ásia Menor, depois ele vem aqui para as regiões, né, da Grécia, Caia, Corinto,
vem para Jerusalém, Cesareia, e volta aqui para Antioquia da Síria. E a terceira viagem missionária, que é bem parecida com a segunda, tá bom? Algumas mudanças aqui só no retorno, e logo também retorna, né? E aí temos, depois dessa terceira viagem missionária, que ele está aqui em Jerusalém, porque ele não volta para Antioquia da Síria nesse caso, né? Ele é preso em Jerusalém, e daqui de Jerusalém ele vai para Cesareia, e depois ele vai para Roma, seguindo todo esse trajeto, como a gente está vendo aqui nesse mapa, tá bom? Onde ele tem aquele episódio do náufrago na ilha de Malta, e aí ele é levado a Roma, tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Um passeio dessas das obras de Paulo, então não vou gastar muito tempo agora, tá bom? Tá joia? Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Não? Então, para a gente prosseguir aqui, as suas obras, né? Epístola, por gentileza. Tá dando umas travadas, pastor, não entendi a última frase. Para nós, as obras de Paulo, por gentileza. Paulo, suas obras. Epístolas soteriológicas, Gálatas 1 e 2, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, terceira, VM, Epístolas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, segunda VM. Viagem missionária, né? Tá. Terceira viagem missionária, segunda viagem missionária. É só dando uma ideia de quando ele escreveu. Entendi. Epístolas eclesiológicas, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, primeira prisão em Roma. Epístolas pastorais, 1 Timóteo e Tito, período de liberdade condicional. 2 Timóteo, segunda prisão em Roma. Ou seja, aqui dando um apanhado das cartas de Paulo, e olha que interessante esse detalhe, irmãos. Cartas soteriológicas, lembra, soter vem de salvar, soteriológicas é ação. Está travando, pastor. Como? Está travando sua transmissão. Está normal aqui, mas pode ter sido sinal. Voltou? Voltou, Tomé? Voltou. Então, epístolas soteriológicas, que falam sobre a salvação. Epístolas escatológicas, que falam sobre os sinais dos tempos. Epístolas eclesiológicas, ou seja, eclesia, que falam sobre a igreja. E epístolas pastorais. Agora é óbvio, viu, meus irmãos? Paulo, quando ele escreve, ele não tem, vamos dizer assim, eu vou fazer uma carta falando da salvação. Todas as cartas vão falar da salvação. É que a tônica vai ser muito mais sobre essas cartas, a importância da salvação. O assunto que a igreja passava tinha mais a ver com isso, assim como o assunto sobre os sinais dos tempos se destaca nas cartas de Tessalonicenses, assim como os assuntos sobre as doutrinas da igreja se destacam nas cartas de Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, e assim como os assuntos mais pastorais se destacam nas cartas de Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Então percebam que todas as cartas vão ter essas doutrinas, mas em cada uma delas há uma tônica maior por causa da necessidade daquele grupo. Tá bom, meus irmãos? Então, essa é uma separação que fazemos na teologia, que ela é útil, mas não se prendam a isso, tá? Porque todas as cartas terão essas doutrinas, porque fazia parte praticamente das ministrações de Paulo àquelas igrejas. No entanto,
de acordo com a necessidade daquele grupo, há um destaque maior sobre essa relevância, como é o caso aqui sobre a salvação em Gálatas, sobre a salvação em Romanos e em Coríntios, 1ª e 2ª. Por quê? Porque havia uma necessidade naquela igreja sobre esse assunto. É como se Deus hoje fosse escrever uma carta a nós brasileiros. Qual que é a nossa demanda principal? O que mais Deus quer trabalhar conosco, com a igreja do Brasil? Naturalmente, as ênfases serão essas para nós, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, só para a gente concluir agora, meus irmãos, a morte de Paulo, né? Leia para nós, por favor, Tomé. Paulo, sua morte. Em 19 de julho de 64 DC, Nero manda incendiar a cidade de Roma, pondo a culpa nos cristãos. Paulo foi denunciado e preso novamente em Roma, na masmorra de Mamertino, 2 Timóteo 4:17. Paulo libertado da boca do leão. 2 Timóteo 4:6-8. O tempo de minha partida é chegada. 67 depois de Cristo. Paulo foi executado por decapitação em algum lugar na Via Óstia. A decapitação era uma execução digna a um cidadão romano. Uma tradição afirma que uma dama chamada Lucina sepultou o corpo de Paulo. E aqui é a grande despedida de Paulo, e a gente lamenta pela forma que ele foi morto, mas ao mesmo tempo é um desafio para nós. Se o grande apóstolo sofreu e padeceu e deixou uma morte assim, é para a gente poder pensar que todo servo de Deus, de certa forma, pode ter um final, eu diria, também surpreendente. É óbvio que nenhum de nós deseja isso para cada um de nós, né? Mas Paulo aqui, com esse desfecho da sua morte, nos deixa pensativos, para que a gente possa aprender com ele. Ele foi tão dedicado, ele foi tão zeloso, mas mesmo assim ele estava disposto a chegar ao ponto de ser morto por causa da pregação do Evangelho. Para nós, eu sei que isso é forte, realmente até incompreensível, mas deixa uma mensagem muito presente para que a gente não se confunda no nosso cristianismo. Porque ainda mais nós hoje, irmãos, que vivemos aqui no Brasil um cristianismo tão romantizado, tão adocicado, tão fragmentado, onde a vida de glória é nessa vida terrena, pensar sobre a morte de Paulo, como ele partiu, como ele estava pronto, é um desafio para nos avaliar o nosso tipo de cristianismo, né? Tá bom? Então, essa foi a partida de Paulo, né? E são poucas os documentos e acervos sobre essa partida, né? Deus não permitiu que registrássemos mais sobre isso, mas o que nós temos seria exatamente esses dizeres são o consenso da partida do grande apóstolo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Quando a gente faz aquela comparação, né, como há pouco eu disse, né, irmãos, hoje pode ver os pastores e pregadores e líderes, eles, a cada dia que passam, eles parece que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se perdendo nisso. A gente vai amadurecendo na igreja, a gente vai amadurecendo na doutrina, a igreja vai crescendo, vai alcançando a sociedade, e nós, pastores e líderes, temos já uma ideia pré-concebida de que uma vida boa nos aguardará no final da nossa vida. Sim, não é errado pensar assim, porque muitos pastores desfrutaram até de uma certa tranquilidade na sua vida de velhice. Mas é bom a gente sempre se lembrar de Paulo. Para quê? Para que a gente não desanime. Porque a gente não sabe do nosso futuro. A gente não sabe do que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos do que Deus tem reservado para cada um de nós. E ao pensar na morte de Paulo
e na morte dos apóstolos, a gente reflete um pouco melhor sobre isso, dizendo, será que eu estou pronto para passar por coisas assim? Então, é uma reflexão aqui, enquanto eu fazia minha lição de casa, eu pensava bastante sobre isso e falava comigo mesmo, né? Senhor, me ajuda, porque eu quero poder estar pronto para aquilo que o Senhor reservou para mim, né? É óbvio, como eu disse, irmãos, nós queremos envelhecer, queremos ter uma vida mais tranquila, né? Mas a gente não sabe se amanhã vai vir uma perseguição no nosso país, se nós seremos boca de Deus, quem sabe pregando para muitas pessoas. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, como Paulo esteve. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? É um desafio para nós, não é? Essa lembrança. A verdadeira fé nos lembra de grandes homens de Deus que realmente sofreram, né, na sua vida e até mesmo partiram de uma forma, eu diria, diferente, porque Deus, não que Deus os separou para uma vida trágica. Eu costumo dizer, irmãos, que pessoas que passam por aquilo que Paulo passou, como os demais apóstolos passaram, eles foram separados por Deus a dedo para uma vida especial e uma morte mais especial ainda. Ser separado para uma vida assim e para uma morte assim é uma eleição divina para alguns. Nem todos passarão por isso, mas é a maneira em que Deus será glorificado em vida e em morte desses filhos fiéis. Tá bom? E agora, para a gente finalizar, né? Aqui temos um breve resumo. Aqui seria um retrato, né? Mostrando o pregador nas praças, possivelmente é Paulo, né? E aqui a gente vai ter um pouco das cartas, né? As cartas de Paulo. A gente vai trabalhar nelas com bastante detalhes, tá bom? Agora, essa parte aqui eu já dei naquela primeira aula, semana passada, então agora aqui eu só estou passando esses slides para mostrar, né, as cartas de Paulo, mas nós estaremos mergulhando em cada uma delas a partir de agora, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aqui? A vida de Paulo é um desafio para nós, não? A morte dele, né, é uma lembrança de alguém que permaneceu fiel até o final, né? Tem hora que a gente pensa que a vida está difícil, que o ministério está difícil, aí quando a gente olha aqui para a vida de Paulo, a gente fala, uau, não está difícil não. A nossa vida ainda não está difícil, não é verdade, irmãos? A nossa vida ainda não está difícil. Está difícil é ser preso, está difícil é ser condenado, está difícil é ser sentenciado e chegar a ser morto simplesmente porque você pregou o evangelho. Isso sim foi difícil. Isso sim foi um sacrifício imenso, né? Então, que a gente possa olhar para Paulo e buscar força nesse grande servo de Deus que realmente tem muito para nos ensinar. Tá bom? Beleza? Vamos agora para Gálatas? Vamos? Eu vou fechar então aqui. Alguma pergunta sobre a vida e obra de Paulo? Fizemos uma síntese, viu, irmãos? Eu tenho um livro aqui que eu amo muito, esse livrinho, A Vida de Paulo, A.T. Robertson. Deixa eu só pegar aqui rapidinho para vocês. Esse livro aqui. É um livro maravilhoso, ó. A Vida de Paulo, tá? Épocas na Vida de Paulo. A.T. Robertson, da editora de Joerp. Que livro maravilhoso, irmãos. Aqui falando, tudo isso que nós trabalhamos aqui, né, sobre o lado da escola do farisaísmo, Paulo como um perseguidor, a visão de Saulo quando ele teve ali um encontro com Jesus na estrada de Damasco, aqui quando ele vai ser treinado, eu acabei não mencionando com vocês aqui, mas Paulo, ele fica no deserto da Arábia, a gente vai ver já em Gálatas, durante 3 anos, irmãos. Assim como Jesus apareceu para Paulo,
na estrada de Damasco, Jesus apareceu para Paulo em outras ocasiões. E nós entendemos isso pelas demais cartas dele. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Fica a indicação para vocês, tá bom? Por ser editora Juep, não sei quem está publicando hoje em dia. Tá bom? Então, vamos fechar, meus irmãos? Vamos? Vamos para o último bloco, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vou parar aqui a gravação.